Seguindo aqui então a revisão, nós temos o algoritmo de máquina de estado, que a gente viu anteriormente, e agora a gente vai ver um algoritmo de pathfind que ele é muito utilizado para deslocamento, certo? Você pode utilizar ele em jogos de corrida, em jogos de ação, você quer movimentar um carro, um personagem, seja lá o que for, você pode usar, né, colocando alguns pontos no seu cenário e falando para que o seu carro, o seu agente, sei lá, ele siga aquele caminho. Nesse caso aqui, eu tenho um ambiente, né, onde você percebe que eu tenho essas bolinhas, que são os waypoints, né, que eu desenho aqui os caminhos possíveis que minha IA pode fazer, tem alguns obstáculos, tem aqui o meu agente, né, e tem aqui minha IA, né, que seria aqui o lilás aqui. Bom, aqui no caso da IA está desligado o script dela, eu vou ligar aqui o script dela aqui, pathfind aqui, vou dar um play, certo? E a gente percebe que ela começa a vir atrás aqui do agente, certo? Então, ó, achou, beleza. Só ver uma coisa aqui, jogador. Tá. Deixa eu pegar aqui o jogador, deixa eu ver se tá tudo certo, tá andando. Aqui ele perdeu aqui o script. Bom, aqui é uma besteira que eu tava fazendo, que é para fazer controle com teclado, joystick, etc. Isso aí não tem nada a ver com o assunto da IA. Bom, então aqui eu consigo controlar o jogador, aí percebe que a IA ela tenta sempre achar o melhor caminho, ó, para conseguir achar o jogador, ó. Certo? Ó. Se eu vier aqui, ó, assim eu tô aqui, se não agora eu tô aqui, ó. Certo? Ela vai tomar algumas decisões aí e tal e tentar encontrar. Bom, no caso, as bolinhas, como eu disse anteriormente, são os caminhos, certo? Eu tenho aqui o jogador se movendo, que não é nenhum segredo, né? São inputs normais aí e tal, para poder movimentar um cubo no plano, tá? Então, o grande material de estudo para a gente é realmente o que acontece nesses pontos, certo? E na IA. No caso desses pontos aqui, são os waypoints, certo? Percebe que eu tenho aqui 9 waypoints, e nesse waypoint, ele simplesmente é uma esfera, certo? Né? Percebe que eu desliguei aqui o collider dele, ou seja, para que o objeto possa passar, né, e transpassar ele, né, aqui. Poderia até pegar aqui no caso aí, remover, deixar sem nada ali. O material eu coloquei só para ilustrar mesmo, né, nada demais. O Mesh Render depois a gente desliga via código, né, deixa desligado ali, mas também poderia desligar na mão, não teria nenhum problema. E no caso aqui do Waypoint, ele recebe um script chamado Waypoints, né, no caso. Aí no caso desse script Waypoints, ele faz o quê? Ele faz com que você consiga ter a visão de quais são seus vizinhos. Por exemplo, esse ponto ele é vizinho desse e vizinho desse, certo? Então ele tem dois vizinhos. Consequentemente, esse ponto aqui ele tem três vizinhos, que seria esse e esse aqui. Por que isso é importante, né? Porque o Pathfind ele realmente ele se baseia em distâncias, ou seja, se por um acaso o seu agente estiver aqui, ele tem que verificar qual que é o melhor caminho. Qual que é o melhor caminho? O mais curto, né? Então ele vai verificar o quê? Olha, se eu vier para cá é mais rápido, se eu vier para cá é mais rápido, ou se eu vier para cá é mais rápido. Em relação a quem? Ao jogador. Então ele sempre vai verificar se um desses três pontos aqui, por exemplo, né, se ele estiver aqui, está mais próximo, certo, ali do que o jogador. Se o jogador estiver mais perto do que os três pontos, a IA esquece os pontos e passa a seguir o jogador. Se não, ele procura achar um ponto que seja mais eficiente, que esteja mais próximo do jogador, que levaria ele mais próximo do jogador, certo? Então, conceitualmente, né, o algoritmo funciona desse jeito. Então, ele procura um ponto mais próximo do jogador, que levaria ele mais perto ali, para ele poder começar a perseguir o jogador. A partir do momento que os pontos estão mais distante do que o jogador, ou seja, que a IA está mais próxima do jogador,
ela esquece, no caso aqui, os pontos e passa a seguir o jogador em si, certo? Bom, então aqui nos vizinhos, aqui no caso do script vizinhos aqui, se a gente olhar eles aqui, né? Aliás, perdão, no script waypoints, né? Então aqui no waypoints ele não tem nada demais, certo? Ele simplesmente tem uma variável, um vetor, certo? De GameObject, que ele recebe o número de vizinhos que ele tem. Bom, aqui no caso foi feito um acesso, né, ao componente render e desligado o render, tá? Então, mas isso aqui não interfere no funcionamento da IA, tá? Isso aqui é para esconder as esferas, né, quando o jogo inicia. Bom, nesse caso, eu tenho aqui, então, por exemplo, essa esfera, e se a gente olhar aqui os vizinhos dela, certo? Aqui o script, a gente vai verificar que ela tem aqui, ó, 3 vizinhos, que seria o quê? Waypoint 1, 5 e 7, certo? Então seria 1, aí 2, 3, 4, 5. Então seria esse aqui, ó, 1, 5, 6, 7. Então os vizinhos dessa esfera aqui é o 1, 5, certo? E o 7. E todos os outros aqui vão ter a mesma coisa, que nem, por exemplo, esse aqui, ó, só tem 2 vizinhos, ou seja, é esse aqui. Ou seja, ele vai ter aqui no caso o 4, certo, ali, e o 8, né? Então 4 e 8. Então ele está aqui, ó, 1, 2, 3, ele é o quarto, certo, aqui no caso. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter aqui o 4 e aqui o 8, né? 6, 7, 8. E todas as esferas, no caso, elas estão configuradas dessa maneira aí, né? Pegando e mostrando como que elas estão se interconectando entre si, certo? Então, basicamente, esse script aqui funciona dessa maneira. Bom, a gente tem depois, certo, dos waypoints aqui, a gente tem aqui o PetFind, né? Tá. E aqui no PetFind é que aqui funciona, né, todo o cálculo, né, das instruções para IA, o que ela tem que fazer em termos de caminho. Então, só lembrando, waypoints mostra os vizinhos, né, tanto que o nome do meu vetor mesmo aqui, né, no caso, é vizinhos, né, então ele mostra aqui os vizinhos. E a partir do momento que eu venho aqui na IA, eu começo a trabalhar toda essa parte do cálculo para definir ali. Bom, nesse caso aqui, em vez de ficar codando, né, digitando, acho que é mais fácil explicar o código, porque o código é um pouquinho denso, né, em alguns aspectos, aí é mais fácil pegar e explicar o funcionamento dele. Bom, é importante também dizer assim, não existe uma fórmula para escrever esse algoritmo, tá? Isso aqui não é assim, escreva sempre assim que funciona. Na verdade, é pegar o conceito, certo, do PetFind, que é o quê? Você achar o caminho. Por onde? Através da medida da distância entre os pontos, onde você tem a IA, que ela tenta se mover dentro do ambiente, e ela começa a partir de um ponto, certo? Esse ponto seria o waypoint, né? No nosso caso aqui do nosso jogo, seria, né, esses pontinhos aqui, os waypoints. Então, sempre quando vai começar, que nem por exemplo, se eu selecionar aqui a minha IA, vocês vão perceber uma coisa, né? Que eu tenho um script falhando aqui, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Provavelmente aqui deve ser aqui o PetFind, tá? Então, não, eu tenho dois PetFind, posso arrancar, deixa eu arrancar esse daqui. Até melhor. Ó, coloquei esse aqui no zero. Bom, a primeira coisa, a IA, ela nasce sabendo algumas coisas, né? Agora que começa o jogo. Primeiro, quem é o alvo dela? Nesse caso, o alvo dela que ela tenta perseguir sempre é o jogador. Então, aqui no caso, eu vou pegar, vou falar para minha IA, certo? Aqui, que o alvo dela é o jogador. Então, assim, ela já sabe que o objetivo principal dela é esse. A velocidade da minha IA aqui, sei lá, posso colocar um 0.3 aqui, talvez, não sei, tá? Porque é a velocidade que ela vai se mover. E o waypoint atual, apesar dela iniciar a partida e não saber para onde ela tem que ir, você tem que dar um ponto de referência inicial para ela, certo? Que aqui no caso,
ponto inicial para ela seria esse ponto aqui, talvez o mais adequado, né, que está de frente para ela. Então ela já começa vindo por cá. Então a gente sabe que nesse caso aqui, esse ponto é o 2. Então eu poderia vir aqui e falar assim, olha, o seu ponto inicial é o waypoint 2. Certo? Então assim, então na hora que você dá o play, o que acontece? Percebe que ó, ela vai para o 2 e depois que ela chegar no 2 que ela vai tomar uma decisão, né, se ela vai para o player ou vai para o próximo waypoint. Então percebe que ela está em linha reta, ó, certo? Que ela está tentando encontrar ali. Tá muito lenta, né? Vamos dar uma acelerada aqui, tá? Vamos pôr aqui 1, né? Então vamos ver aqui. Ó, ela vem, ela está tentando achar ali, ó, ela achou o próximo ponto em relação a quem? Ao jogador, porque a linha reta aqui vai favorecer. Agora, se eu vier aqui, ó, por exemplo, ela tenta achar, mas se eu vier aqui, ó, percebe que ela já acha que não é uma boa ideia. Compensa ela voltar aqui, certo? Então, vamos entender como que esse cálculo, né, esse algoritmo está funcionando. Bom, o alvo a gente já entendeu que é o jogador. A velocidade da IA a gente sabe que é a velocidade de deslocamento dela, que a gente acabou de trabalhar. E aqui no caso, o waypoint atual é por onde ela começa, mas depois esse waypoint ele vai ser atualizado conforme o código for rodando, porque cada vez que ela chega num ponto, você tem que verificar qual que é o próximo passo dela, né? Então o waypoint atual é onde ela está, e ela verifica naquele waypoint os vizinhos possíveis, e a partir daí ela define o próximo passo, certo? Bom, nesse caso, eu tenho aqui 3 variáveis de apoio, aliás, 3 variáveis de apoio, que seria o objetivo, né, que vai ficar definindo o que ela tem que fazer. Se ela vai para o vizinho ou se ela já encontrou o jogador para perseguir ele. A distância do waypoint, que aqui faz as verificações entre os waypoints, né, entre os vizinhos lá entre si. E a distância do alvo também, né, porque sempre vai ser uma relação entre a distância dos pontos e o vizinho, né, os vizinhos ali ou o alvo, né? O que tiver mais próximo, se é o vizinho, se é o jogador, ela vai atrás, tá? Nesse caso aqui, então, a gente começa fazendo o quê? Eu falo que a distância atual é a posição da IA menos o waypoint atual, ponto transform point position, tá? O que seria isso, né? Nesse caso aí, eu estou falando para ela o seguinte, eu estou falando assim, olha, a distância atual, certo, vai ser a partir de onde você está. E no waypoint atual, né, o que seria o waypoint atual? O waypoint atual é onde que ela tem que chegar, né? Então aqui nesse caso a gente vai verificar depois no futuro se ela já chegou no waypoint, né? Então percebe que a gente vai subtraindo, e o cálculo da distância entre 2 pontos, quando você chegar a 0, quer dizer que os 2 pontos se encontraram dentro do plano cartesiano, né? E aí quer dizer que eles já estão ali pertinhos um do outro. Aí você tem a próxima instrução, né? Que está assim, ó, define a área quadrada baseada na distância atual. Nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando, imagina que assim, ó, a IA veio, chegou aqui, ó, certo? Chegou nesse ponto. Aí o que acontece? Quando você fala que a distância do waypoint, que no caso aqui seria, né, o vetor aqui, é a distância atual, que seria se já chegou ou não, ponto magnitude, ele está pegando e achando a área quadrada daquela região. Ou seja, você tem um ponto no plano cartesiano e a partir daquele ponto ele gera uma área quadrada, certo? Ali. Aí ele gerou aquela área quadrada, aí ele vai fazer o quê? Ele vai verificar a distância do alvo. Percebe que é sempre assim, ó. Eu verifico a distância entre o waypoint e o alvo para poder verificar o que é mais vantagem seguir. Aqui no caso da distância do alvo, ele faz o quê? Ele pega a posição da minha IA e verifica se o jogador está perto ou não, certo? Então percebe que agora eu já tenho 2 valores, a distância entre o waypoint, certo? E a distância do alvo. E aqui eu vou verificar qual que é o objetivo. Então assim, perdão,
A hora que eu tenho a distância do waypoint e o alvo, eu vou verificar, olha, você vai para o próximo waypoint ou você vai seguir o seu alvo, que é o jogador. Então aqui eu vou fazer um if. Então, ó, distância do waypoint, se ele for menor que a distância do alvo, ou seja, se o waypoint for menor, quer dizer que o objetivo ainda continua sendo o waypoint, certo? Caso contrário, quem que é o objetivo? É o alvo, quer dizer que o alvo está mais próximo, ou seja, o jogador está mais próximo. Então aqui você define qual é no caso, o objetivo. Bom, legal. A partir do momento que você achou o seu objetivo, né, você vai verificar se você já chegou lá, né? Então lembra que aqui, ó, a distância do waypoint aqui, certo? For menor que 0,3. Nesse caso aqui, ela já achou o objetivo dela, já começou a andar para o objetivo dela. Por que 0,3? Porque quando a gente trabalha com física, né, tal, os dois pontos, para saber se os dois pontos chegam um no outro, teria que dar um zero aqui, né? Que seria um ponto sobreposto ao outro dentro do plano cartesiano. Com física nunca vai dar zero, tá? Vai dar 0,000 alguma coisa, tal, vai dar uma dízima aí, certo? Então aqui 0,3 é um valor aproximado do zero, né? Então quer dizer que você já chegou perto do seu objetivo, quer dizer que ele vai estar em cima do objetivo visualmente, mas matematicamente ele não vai bater zero ali. Então a gente coloca aqui um 0,3. Aí claro que esse valor ele pode depois aumentar ou diminuir de acordo com o que você regula aqui. Poderia até criar aqui uma variável, né? Tipo o public, e poderia acertar pelo painel, mas eu preferi deixar assim, que pelo menos fica mais fácil de explicar, certo? Bom, nesse caso aqui, vamos supor, ele chegou no waypoint, certo? Beleza, chegou lá. Aí o que ele vai fazer? Bom, ele definiu o objetivo dele. Agora ele chegou no objetivo. Aí o que ele tem que fazer? E no caso aqui, esse if, o objetivo está sendo executado, por quê? Porque o objetivo dele era o waypoint, certo? E não era o alvo, né? Não era o jogador. Então aqui ele está tratando só porque é o waypoint. Então ele chegou no waypoint. Chegando no waypoint, lembra que a gente tem esse script aqui, que seria o waypoints, que contém os vizinhos. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma interface aqui, certo? E vai fazer uma interface que a gente está chamando de script waypoints, certo? E ele está acessando, na verdade, esse script aqui. Para quê? Para ele poder ler os vetores, certo? Tal, e verificar entre os vizinhos qual o mais próximo, certo? Então eu venho aqui, certo? Acesso lá o script waypoints, que vai ser chamado agora de script waypoints. Aí, aqui no caso, eu vou verificar o quê? Eu vou verificar os próximos waypoints. Qual que é o mais próximo? Ou seja, entre os vizinhos, qual que é o mais próximo do jogador, certo? Então, para isso, eu venho e faço o seguinte. Eu falo que a minha distância aqui no caso é uma distância temporária, eu inicializo ela como infinity. Aqui no caso poderia ser até tipo como zero, tá, pessoal? Mas coloquei um infinity aqui porque ele dá um valor de infinito, né, matematicamente dizendo, tá? Aí verifica aqui, entre os vizinhos do waypoint atual, o mais próximo. Aí o que acontece? Como eu tenho um vetor aqui, certo? Eu vou pegar esse vetor e vou varrer ele. Então eu vou pegar uma variável de apoio aqui no for, vou pegar os meus scripts, vou acessar o meu vetor vizinhos e vou falar que o meu for vai fazer enquanto, né, for menor que os meus vizinhos. Ou seja, quer dizer que ele vai verificar todos um. Ele vai pegar um vetor, lá no vetor vizinho 1, ou ele está mais próximo do jogador? Não. Esse aqui está mais próximo? Não. Esse aqui está mais próximo? Não. Certo? Ou sim também, né? Tanto faz. No caso, se for sim, né, ele vai tomar uma decisão, se for não, ele vai tomar outra. Mas o importante aqui é saber que ele está acessando o script aqui e está acessando todos os elementos do meu vetor, certo? Então ele acessou o primeiro elemento do vetor. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar que a distância, agora, ele vai medir a distância, certo? Entre a IA, certo? Em relação ao jogador ou o próximo vizinho. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele está falando assim, ó, o meu alvo, ponto position, que seria o meu jogador, certo? A distância entre ele ou o ponto é o quê? Né? Então ele está achando o quê? Então, entre
aqui no caso, né? Vamos tentar ilustrar isso. Então, ele está verificando assim, ó. Vamos supor, esse aqui é o vizinho dele, certo? Do jeito que ela está aqui, quem é que são os vizinhos? Esse ponto, esse e esse aqui. Aí ele está verificando entre esses pontos aqui, qual que é o mais próximo do jogador. Ou seja, esse ponto aqui é mais perto do jogador? Não. Esse aqui é mais perto? Não. Então, claro, esse aqui é mais perto. Então, logo, o próximo passo vai ser vir para cá. Então, nesse caso aqui, ela está fazendo justamente isso. Ela está medindo primeiro a distância para tomar uma decisão aqui nesse if aqui, ó. Aí ela fala assim, a distância, que é o que ela achou aqui, né, naquele cálculo, certo? É menor que a distância temporária. Aí, no caso aqui, a distância temporária aqui, lembra que era o infinity, ou seja, ela não tem um valor definido, né? Tal. Mas agora ela vai passar a ter, certo? Por quê? Se a distância, certo, dela for menor, ele entra aqui e vai atualizar. Ou seja, a distância temporária sempre vai ser o menor valor, certo? Entre os vizinhos, certo? Aqui, entre os vizinhos. Que vizinho? O que está mais perto do jogador. Então, ele vem aqui e verifica. Então, se a distância for menor que a distância temporária, então a distância temporária é igual à distância. Ou seja, quer dizer que, a partir desse momento, a distância temporária é igual a esse cara aqui, ó, a distância. Ou seja, quer dizer que ele achou o waypoint que é mais próximo do vizinho. Então, por enquanto, ele guarda aqui dentro, certo? Aí, o que ele faz? O waypoint atual, né, é igual, aí ele pega e fala assim, que o waypoint atual é igual ao waypoint que ele conseguiu definir ali, certo? Porque além de guardar o valor, ele pega e informa qual que é o waypoint ali, certo? E ele vai fazer esse for aqui n vezes conforme a quantidade de vizinhos, tá? Aí ele fez isso, ele atualiza a posição e a orientação da IA e volta para poder verificar de novo. Por quê? Porque aqui ele já deu o passo. Aí ele vai para o próximo passo e assim por diante. Aí ele vai ficar fazendo esses passos, né? Até com que ele ache o jogador. Então assim, parece difícil, mas não é. É só lembrar de que aqui no caso o objetivo da IA é chegar no jogador, mas ela não consegue chegar diretamente nele, porque tem obstáculos. Então o que ela verifica? Olha, eu estou aqui. Quem está mais próximo? O meu waypoint, próximo waypoint, né? Meu próximo waypoint aqui, ou o meu jogador? Ah, é o waypoint. Cheguei aqui. Aí ela verifica aqui, olha, onde eu estou, o que está mais próximo? O waypoint ou o jogador? Ah, ainda é o waypoint que está mais próximo, mas calma aí. Entre esses waypoints aqui, qual está mais próximo do jogador para ela poder definir para qual que ela vai? Então, esse aqui é mais perto do jogador, então eu irei para cá porque eu sei que vai me levar pro jogador. Aí ela chegou aqui, tudo bem. E assim por diante. Então, ela sempre vai fazer essa verificação. E, no caso, essa verificação, ela basicamente acontece dentro desse for aqui, certo? E depois que você tem o resultado, você atualiza o seu objetivo, né, aqui no caso, através do if, certo? Bom, como orientação, eu aconselho vocês pegarem, né, e exercitar bem esse código, né, não decorar ele, até porque é bobeira que se eu fosse reescrever esse código 3 vezes, sairia 3 vezes diferente. Eu acho que o importante é entender o conceito. Como exercício, né, para vocês fazerem, se prepararem para PS, faça algo bem simples, né, inicialmente. Cria, assim, por exemplo, que nem tá aqui, vai. Um ponto, né? Uns 3 vizinhos aqui, inicialmente, e coloca o jogador aqui, longe. Aí você dá um play. Aí você vai fazer o seguinte, verificar, certo, ali, ou então melhor ainda, faz diferente. Coloca aqui como se fosse uma bandeira, um objetivo onde a IA tem que chegar, certo? E no caso, você coloca aqui, sei lá, 2 pontos, né? Ou 3 pontos aqui. E aqui, daqui ela sai e ela vai verificar qual dos 3 pontos está mais próximo do objetivo dela. Aí você faz com que ela venha até o ponto e depois ela ache o objetivo dela principal. Então, minimiza esse cenário e a hora que você conseguir fazer
um passo acontecer, os demais passos são iguais. Porque na verdade é o único passo que a gente faz aqui, só que ele fica replicando dentro desse for aqui, certo? Bom, pessoal, é isso, né? Mais informações sobre Pathfind, essas coisas vocês vão encontrar na internet, certo? Tem um material que eu passei para vocês também, né? Se vocês olharem ali, a gente tem um material que já está no portal faz um bom tempo, né? Pathfind aqui. Então a gente tem esse material aqui, certo? Que onde eu falo, né, sobre o conceito todo de Pathfind, tem o algoritmo de A-star, né? Aqui conceitualmente eu estou explicando também em algumas técnicas quais são usadas, tal. Aí tem o lance de evasão e perseguição com linha de visão, certo ali. Aí aqui no caso a gente fala sobre como que ele enxerga as coisas, né, etc. Né, que são conceitos. E aqui a gente tem aquele conceitinho do Pathfind ainda acontecendo aqui, né? Aqui, ó, aqui é a mesma coisa, que dá para perceber melhor, ó. Percebe, esse aqui é meu jogador, né? Esse aqui, aliás, perdão, esse aqui é minha IA, esse aqui é o objetivo dela. Então, ela está aqui, ela vai verificar o quê? Ela faz 8 verificações em volta dela, para verificar qual que é o ponto que vai levar ela para cá, né? Então, ela verifica assim, olha, esse ponto está mais próximo daqui, né? Esse ponto está mais próximo daqui e assim por diante. No caso, teoricamente, esse ponto seria o mais próximo daqui. Só que aqui está tendo até uma outra verificação, que é o quê? Nesse caso, verifica o peso do local. Ou seja, a gente pode falar assim, olha, está aqui, mas o próximo passo aqui, o peso aqui é zero, por exemplo, ou seja, ela não conseguiria passar aqui, não é? Então ela encontrou aqui, ó, e ela foi verificando entre todos os pontos em volta aqui, ó, qual que levaria ela mais perto, né, do objetivo dela ali, certo? Bom, é isso, turma. Não tem muito segredo, né? Assim, não é uma coisa tão trivial, mas também não é uma coisa complicada, né? Para alunos de segundo anos, né, que já estão se formando. E acredito que no caso desse algoritmo, ainda ele é utilizado praticamente em 99% dos jogos, tá, pessoal? Assim, não tem muito de onde fugir. É que acaba sendo mais aprimorado, né, a inteligência artificial assim, mas a base dele está presente em tudo, né? Aí vamos supor aqui, que se você fala assim, olha, ele seguiu até o caminho, achou o jogador, você pode ter uma máquina de estado que vai falar se ele vai se esconder do jogador, se ele vai atacar o jogador e assim por diante. Ou seja, no caso, um algoritmo não trabalha sozinho, né? O Pathfind é para procurar caminhos, né, para poder deslocar a IA dentro do ambiente, e no caso da máquina de estado é para poder dar algumas ações para ele, certo? Bom, é isso aí, pessoal.